Muito bem. Graça e paz a todos. E vamos comentar um pouquinho sobre esse texto de Lucas 5, 1 a 11. E vamos relembrar a cena. Em primeiro lugar, Jesus está no início do ministério. Fazia poucas semanas que ele tinha iniciado o ministério. Tinha sido batizado por João Batista, tinha passado 40 dias em jejum, sido tentado por Satanás, e ele foi para Nazaré, que era a cidade onde ele foi criado por José, por Maria, desde pequenininho, todo mundo conhecia. E lá em Nazaré ele lê aquele texto bíblico de Isaías, dizendo, hoje se cumpriu a profecia, apontando que ele era o Messias. O que fizeram? Eles conheciam Jesus de garotinho, conheciam a família, quiseram matar Jesus. Quiseram jogar ele para baixo do precipício e ele começa a mostrar seu poder de Deus. Ele passa no meio deles. Não acontece nada. E aí Jesus vai pregando em todas aquelas cidades, porque esse lago de Genezaré, ele é tão grande que ele é chamado de Mar da Galileia, porque aquela região é Galileia. Então ele é um lago muito grande. Não dá para ver o outro lado. E ele tem várias aldeias de pescadores. E Jesus foi percorrendo aquelas aldeias. Jesus morava numa cidadezinha chamada Cafarnaum. E ele vai até lá e continua pregando, ensinando, falando da palavra de Deus e começa a fazer várias curas milagrosas. E o povo começa a se ajuntar. E vejam bem, ele ainda não tem discípulos, não tem os 12. Os discípulos são aquelas pessoas que vêm até ele, ouvir seus ensinamentos, trazer as pessoas para serem curadas, porque vem nele o poder de Deus. E semana passada nós vimos que ele foi até a casa de Pedro, a quem ele já conhecia, porque André já havia apresentado, André era discípulo de João Batista, havia apresentado Pedro para ele. E o que ele fez na casa de Pedro? Curou a sogra do Pedro. Então ele já tinha uma certa intimidade com Pedro, André, Tiago e João, que assistiam. Nesse momento, no início da leitura, eles não estão presentes. O que diz o texto bíblico? A multidão estava apertando Jesus, todos queriam ouvir ou receber algum milagre, mas principalmente ouvir a palavra. E ele estava ali na beira da praia quando viu os dois barcos. O barco de Pedro e André, o barco de Tiago e João, que eles tinham pescado a noite inteira, não pescaram nada. E o que eles fizeram? Eles tiraram as redes para lavar as redes, que sempre tem alga, tem fumo, tem um monte de coisa na rede, estavam lavando as redes. Eles não estavam junto com aquela turma. E aí Jesus vai até o barco de Pedro e diz, Pedro, afasta um pouquinho o teu barco para dentro da água, que aqui está difícil, a multidão está apertando. E aí Pedro afastou o barco, Jesus sentou e aí começou a pregar. Porque aí ele estava num lugar mais alto, dentro da água, e a multidão toda na beira da praia ficava de uma maneira mais confortável para ele pregar, para todos ouvirem. E Jesus assim pregou, ensinou mais um tempo. E então ele chama Pedro e diz, Pedro, vamos colocar esse barco mais lá para dentro e vamos pescar um pouco. Tu vai lançar as redes. Aí Pedro, peraí, o que passou na cabeça de Pedro? É muito interessante, porque Pedro é um pescador experiente. Eles pescaram a noite toda, eles dependiam dos peixes. E ele está frustrado. A noite inteira eles pescaram, não pegaram nada. E aí, o que levar para a família agora? Sustento da família, não tinha nada nem para eles comer, imagina para vender. Ele está frustrado. Ele como pescador, porque ele conhece o mar, ele sabe pescar e ele é um pescador habilidoso. Só que não tinha peixe. O que adianta? Então não dependia dele. Tudo que dependia dele ele fez, não pescou nada. E aí Jesus diz, vamos lá dentro, tu vai lançar as redes e vai pegar. Aí ele olha e diz, Jesus. Mas ele conhece Jesus, ele respeita Jesus. E ele não quer dizer não. E então ele diz assim, mestre. E aqui é interessante. A palavra que geralmente a gente vê na língua grega, que é a língua que eles falam, é rabi. Toda vez que se usava para rabi, que é traduzido como mestre, é aquele professor, é o que ensina. Os fariseus, os escribas eram rabis, eram professores. Aqui Pedro usa uma outra palavra que é traduzida por mestre, que é aquela, não é o que ensina, mas é aquele que ordena. Aquele que está acima. Então o que Pedro diz? Mestre, ele diz assim, tu ordenou, tu mandou, tu está acima de mim, eu vou obedecer. Ele não está dizendo se acredita que vai dar peixe ou não, mas a gente sabe que ele sabe que não vai dar peixe nenhum, porque de dia não tem como pegar, é à noite.
Pescaram a noite inteira, não deu nada, e pescaram lá no mar fundo, onde estão os peixes. Aqui, só um pouquinho perto do raso, claro que não vai dar, na cabeça do Pedro está isso. Mas ele obedece. Não, o Senhor está acima de mim. O Senhor mandou, eu vou fazer. E quando jogam as redes, o que acontece? É tanto peixe que a rede começa a arrebentar e o barco começa a virar. E ele grita para o Tiago e para o João: tragam logo o barco de vocês, venham ajudar a gente, que eles estão lá na beira, e eles vêm, ajudam. Enche os dois barcos, de maneira que os dois barcos quase afundam, e eles vão para a beira, e aí a reação de Pedro. O que ele diz? Senhor. E essa palavra Senhor, em grego, é dirigida a uma divindade, a Deus. Na oração a gente diz Senhor. Ele está chamando Jesus de Deus, ele diz: se afasta de mim que eu sou pecador. Por que ele está fazendo isso? Por causa dos pensamentos que ele teve quando foi pescar. Ele deve ter dito: não vou pegar nada, mas eu vou obedecer. Jesus mandou, eu vou fazer. E então ele se coloca na situação de pecador, dizendo: não, ele é Deus. Quer dizer, esse mesmo Deus que abriu o mar vermelho lá para Moisés, que de cinza fez piolho, que fez sair água de pedra, é o Deus que está dizendo agora para os peixes virem aqui para a rede. E eu, que sei pescar, que conheço o mar, que tenho habilidade, eu dependo da vida toda dele. Eu tenho que parar de ser orgulhoso, ter soberba, reconhecer que eu sou pecador e dar graças a ele que me dá tudo aquilo que eu tenho a vida toda. E às vezes é preciso que Deus faça isso com a gente. Ah, mas eu tenho habilidade, eu estudo, eu faço. Por que eu estudo? Porque eu tenho sabedoria que Deus me deu. Por que eu faço? Porque eu tenho 2 pernas, 2 braços que Deus me deu. Por que eu consigo produzir? Ah, eu sou um especialista em produzir melancia. Eu sei a hora de plantar, eu sei preparar a terra, eu sei a melhor fruta, e aquela melancia dá bonita e tal. Adianta se não tem ninguém que compra? Mas Deus fez a parte dele. Fez produzir. Mas aí não tem ninguém que compre. E a gente vê hoje em dia várias pessoas aí jogando cebola fora, jogando, né, os produtores que não compensam em alguns lugares porque gastam mais para produzir do que o que recebem. Então o que acontece? Exatamente quando a gente acha que eu sei tudo, porque eu tenho conhecimento, às vezes Deus diz assim: tu só está esquecendo de uma coisa, te agradecer a mim. E aí Deus diz assim: então eu vou tirar um pouquinho da minha bênção. Eu vou deixar que aconteça uma pescaria mal sucedida. Tu não vai pegar o peixe que tu sempre pega. E aí tu vai ficar desanimado igual o Pedro. E aí tu vai ver que depende de mim. Então, às vezes, quando a gente está bem de saúde, acontece alguma coisa, a gente precisa dizer: puxa, eu tive tanta saúde o tempo todo, sempre foi presente, e agora eu estou vendo que eu sou fraco, eu sou pecador. Tu que és santo, tu que és Deus. Né? Um desemprego, um problema com o marido, com a esposa, com o filho, de repente acontece para mostrar que a gente não sabe tudo. Que a gente não é tão bom, tão habilidoso, que a gente não consegue contornar e controlar todas as situações. Às vezes Deus permite para dizer o seguinte: ei, não esquece de mim. Eu que estou no comando. E aí a gente precisa fazer como Pedro e dizer: Senhor, eu sou pecador. E Jesus se afastou do Pedro? Não. O que ele disse? Não tem medo. Não recebe. A primeira vez que ele disse para eles: vocês não têm que ter medo. Vocês vão agora pescar povos. E eles levam os barcos, deixam lá com os peixes para suas famílias se alimentar, vender o peixe, e eles seguem a Jesus. Nós temos muita coisa para aprender nessa luta. Em primeiro lugar, por mais habilidoso, por mais que a gente domine alguma coisa, é presente de Deus. Em segundo lugar, quando a gente está desanimado, quando a gente se sente fraco, impotente diante de uma situação, Ele não abandonou. Ele está esperando a gente fazer que nem Pedro e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu não consigo sozinho, me ajuda. E em terceiro lugar, quando Jesus diz: faz assim, faz assim. Mesmo que tu ache que eu já fiz várias vezes, se Jesus diz: faz assim, faz assim. Não importa o que os outros dizem.
Nós só temos 10 mandamentos, que é o que Deus diz para a gente fazer na nossa vida. Só isso. Amar a Deus acima de todas as coisas. A gente faz isso. Não tomar o nome dele em vão. Respeitar a leitura bíblica, respeitar o dia do descanso, respeitar o dia do culto, gostar de ouvir, estudar a palavra de Deus. A gente tem tempo para ler a Bíblia todo dia. Honrar e respeitar o pai e a mãe. Quantas vezes a gente vê os filhos desrespeitando, chamando de velho caduco, dizendo que não, ignorando. Não matar, quer dizer, não ter ódio, não ter raiva. Quantas vezes a gente carrega um ódio, uma raiva de alguém que fez uma maldade e a gente não quer perdoar? Não adulterar. Quantas vezes a gente, hoje em dia com o celular, como tem pornografia que entra na casa da gente, com celular, com internet. E eu não sou fiel à minha esposa, eu não sou fiel ao meu marido, eu dou uma espiadinha aqui, ninguém está vendo. Não furtar. Furtar não é só encostar a arma e tirar da pessoa, não está olhando, não, é quando eu ganho um troco a mais. Quando eu cobro, eu sei que esse relógio vale 20 reais, eu vou vender para hoje por 50, eu digo para ele que é uma pechicha porque eu paguei de 100. Eu estou, além de roubando, eu estou mentindo. Levar vantagem em cima dos outros. Não dar falso testemunho, não mentir, Otávio. Não cobiçar aquilo que não é meu, não cobiçar a herança dos outros. Tem muita gente que antes do pai e da mãe morrer já estão brigando pela herança. São só 10 mandamentos e a gente, quantas vezes Jesus está dizendo, vai pescar. E a gente diz, não, nesse mandamento aqui eu não vou. Esse aqui não vai dar certo, eu já estou tão acostumado a fazer diferente. Se Pedro não fosse, teimasse com Jesus, dizendo, Jesus, quem manda no barco aqui sou eu, quem conhece os peixes sou eu, quem conhece o mar, não adianta o senhor falar que o senhor não conhece nada de pescaria, eu não vou. Olha o fiasco, não pescar nada. Mas ele foi. Então quando Jesus diz, tu não está cumprindo esse mandamento, olha para o mandamento. Vamos olhar. Vamos olhar. E vamos ter a reação de Pedro e dizer, Senhor, eu sou pecador, me perdoa, corrige, e que eu possa te obedecer. E Jesus vai nos recusar? Não, ele vai nos abraçar, nos perdoar e vai dizer, vem, vamos pescar gente? Porque ele disse para o Pedro, a partir dali Jesus já tinha Pedro e André, Tiago e João, 4 discípulos. E aí ele começa a chamar os outros. Assim como ele chama cada um de nós, dizendo, eu cuido da tua vida sempre. Então aceite isso, confie em mim. E principalmente quando tu está arrasado, doente, abandonado, frustrado, é aí que eu estou te ajudando. Mas confie em mim e não esquece dos meus mandamentos. Seja obediente e fale, testemunhe, porque agora tu é um pescador de homens. Fale para as outras pessoas que ainda acham que são arrogantes, cheios de soberba, que dominam tudo, que dominam a pescaria, que não precisam de Jesus para pescar. Ou seja, estou falando de tudo. Acho que não precisam de Deus na sua vida. Precisam sim. Porque senão o barco vai afundar. E depois que o barco afundou, já é. Por enquanto Jesus está no barco. Enquanto a gente está vivo. Quando acabar essa vida, aí não tem mais chance. Para aqueles que desprezaram, para aqueles que acharam que podiam tudo sozinhos, que não precisavam de Deus. Agora é a hora de aceitar esse abraço amoroso de Jesus. Receber o perdão dos pecados e dizer, Senhor, eu estou contigo. Eu também vou te seguir como ele seguiu. Eu vou fazer a tua vontade e me ajude quando eu tropeço de vez em quando. Quando eu ainda sou teimoso, cabeçudo, o orgulho, a soberba, dá uma pontadinha, me perdoa, me ajude, me segura na mão só. E assim, a gente faz aquilo que a gente acabou de cantar. Se as águas do mar da vida quiserem te naufragar, segura na mão de Deus. E não vai acontecer. Que todos nós seguremos sempre na mão de Deus, ouçamos a sua palavra e sabemos que somos amados e tudo que temos e somos é presente dele e ele nos chama para fazer parte da sua família, da sua igreja e falar dessa maravilha para as outras pessoas. E um dia vamos estar juntos na glória eterna. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações, nossas mentes em Cristo Jesus, sempre. Amém.